Meu nome é Rogério, eu sou fisioterapeuta e administrador de empresas. Eu fiz os dois cursos na UFMG, formei em dezembro de 93 em fisioterapia, fui trabalhar e tal, comecei a abrir alguns negócios, algumas empresas, eu sempre fui muito empreendedor. E ao longo da minha trajetória eu resolvi ser mais profissional para gerir as coisas que eu tinha aberto, que eu tinha feito, né? Na época eu estava com uma parceria, uma empresa dentro de outra empresa. E era uma estrutura muito difícil, muito complexa, porque eu sublocava um espaço de uma clínica para montar a minha empresa lá dentro. E aí eu resolvi estudar administração, foi bem legal, e acabei me especializando em finanças. E vou contar aqui mais ou menos um pouco da minha história na água, tá? Porque é o que interessa para nós aqui. Fechou. Logo que eu formei em dezembro de 93, eu passei no concurso nacional, concurso do Hospital Saara, Hospital de Reabilitação, de referência do Brasil inteiro. Passei em 13º lugar. E aí fui para Brasília trabalhar nessa estrutura. Tudo isso aqui é o Hospital Saara. Vocês conhecem Brasília? Conheço. Então, aqui do lado está o setor hoteleiro, aqui é o setor hospitalar sul. Aqui é a W3 Sul. Ó. E isso aqui é o hospital. Né? Essa aqui é a parte da internação, tem alguns andares aqui, que é a parte administrativa, tem auditório, tem os laboratórios. Aqui é uma parte gerencial. E aqui é tudo andares de subsolo, tem dois, se não me engano, acho que são 2 andares, tem refeitório, tem outros laboratórios, tem uma série de coisas aqui, parte de análise de diagnóstico por imagem. Isso aqui é um ginásio de fisioterapia junto com esse aqui, tem alguns laboratórios aqui também. Essa parte aqui são 2 andares, aqui em cima é isso aqui. A nossa equipe fazia reabilitação de pacientes com lesão medular. Interessante que quando eu cheguei lá, eu tinha feito estágio obrigatório no hospital Odilon Berens. E no Odilon Berens tinha uma piscina vazia, que não era usada. Piscina grande, acho que era o dobro dessa sala aqui a piscina. Grande para um hospital. Sim. Mas não era utilizada. Esse foi o único contato que eu tive com reabilitação aquática ou com alguma coisa aquática na minha formação. Porque lá na parte teórica do meu curso de fisioterapia, teve uma disciplina que chamava Recursos Fisioterápicos e que falava superficialmente sobre algumas coisas, entre elas hidroterapia. Mas deve ter sido meia aula que eu tive a esse respeito. E quando eu cheguei aqui no Saara, como é um hospital de referência para o Brasil inteiro, vem gente com as patologias, as doenças mais complicadas. Então, por exemplo, fisioterapeuta que trabalha em hospital geral, no dia a dia, casos que ele vê 1 por ano, no Saara tem grupos de tratamento, tem fila de espera. Então, lá a gente conseguia desenvolver uma tecnologia de ponta de reabilitação, inclusive no andar de baixo disso aqui, utilização de piscina terapêutica para tratamento. Então aqui está aparecendo uma piscina, aqui do lado tem uma outra. Aqui é um paciente com lesão medular, tetraplégico. Pelo que eu estou vendo aqui, ele deve ser nível C4 ou C5. Está fazendo um exame espirométrico para ver a capacidade ventilatória. E depois isso é repetido na água. Porque como a gente vai ver hoje, existem algumas características da água que podem ser prejudiciais para algumas pessoas. Aproveitando esse caso aqui, o diafragma, que é o principal músculo respiratório, ele tem uma inervação de C3, C4, C5, C6. Né? Principalmente C3, C4, C5. Então, quando a pessoa tem uma lesão medular nível C4 ou C5,
ela vai perdendo força diafragmática. A partir de C5 ela começa a perder força. C4 ela perde mais ainda. Então, naturalmente para essa pessoa que respirar é difícil. Imagina se ela está submersa com a pressão hidrostática pressionando o tórax. Então, esse tipo de análise é importante para a gente saber se o paciente tem capacidade para entrar na piscina e para fazer determinados exercícios. E como que a gente pode manusear esse paciente dentro d'água. E aí eu tive o primeiro contato com hidroterapia no Saara. E comecei a achar aquilo muito interessante. Era uma novidade. E para mim, eu praticamente tinha visto uma piscina vazia, ali tinha uma piscina cheia com paciente grave, sendo tratado de uma maneira moderna. E eu fiquei 7 meses no Saara de Brasília e fui transferido para o Hospital de Salvador. O Saara de Salvador já tem uma estrutura arquitetônica diferente. Vocês observam que ele é todo horizontal. Lá em Brasília era um prédio. Aqui não. Isso aqui facilita a locomoção dos pacientes com déficit de marcha. Né? Nós fazíamos treino de cadeira de rodas, locomovendo por esse espaço todo aqui. Tem uma quadra poliesportiva aqui, ó. Tem uma concha acústica aqui, um teatro de arena. Nós tínhamos um carro adaptado para a pessoa aprender a dirigir sem usar membros inferiores, quando tem lesão paraplégica. Fazer o treinamento dele todo aqui. E tem algumas piscinas aqui nesse hospital. Essa aqui está mais evidente, porque essa região aqui, ó, é a área de tratamento infantil. E a fisioterapia infantil tinha acesso a essa piscina, que ela tem uma característica específica para a criança. E aqui, onde vocês estão vendo essa coluna aqui, uma caixa d'água, aqui do lado, tinha... Opa, esse aí é uma imagem que apareceu diferente, assim, uma outra região, nossa equipe lá. Mas ali onde eu queria mostrar, tinha essa piscina aqui, uma piscina circular com uma rampa, tá vendo? Aqui tem um corrimão descendo, a pessoa entra com cadeira de rodas aqui, uma cadeira feita para entrar na água. Então o cadeirante ele sai da cadeira dele, senta na cadeira da piscina e vai e entra sozinho, ele vai conduzindo, ou se ele precisar de auxílio, entra, vai entrando, começa a flutuar aqui e faz as atividades, depois senta na cadeira e volta e sai de novo, inclusive de forma independente. Aqui é essa piscina então descoberta, né? E aqui dentro tem isso aqui. Outras 2 piscinas e com outros equipamentos aqui que a gente vai falar deles nesses boxes fechados. Então, isso aqui me conquistou. O hospital em si não parece um hospital. E o setor de hidroterapia não parece tratamento. Parece um clube. As pessoas vão para lá e o astral muda. Então a gente tinha pacientes extremamente graves, pacientes depressivos, com lesões definitivas, e que chegavam aqui e parecia que eles não estavam mais no hospital. E quando eles entravam na água, então, que eles ganhavam autonomia, que faziam as coisas sozinhos, por si mesmos, era um ambiente muito diferente do que eu estava acostumado. Eu então fiquei mais alguns anos aí, eu trabalhei 8 anos no Saara. Entre as minhas tarefas eu fui chefe desse setor. E eu decidi trabalhar com reabilitação aquática o resto da minha vida. Só que no Saara, você é dedicação exclusiva. Se você tiver uma segunda fonte de renda, você é demitido por justa causa. E aquilo me limitava demais, porque eu sempre fui de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre fui empreendedor. Então eu decidi sair, retornar para Belo Horizonte e fui trabalhar na Academia Raia 4. Não sei se algum aqui conhece. Eu conheço. Na Rua Curadars. Eu já fui dono da academia, você já trabalhou lá comigo. Pronto, então por isso que você entrou ali. E eu falei, te conheço? Ué.
Quando eu era dono da academia, você fazia tratamento. Então Antigamente era mudou, né? a companhia. Espaço. Aí você mudou para... Era Macadam, virou a companhia, agora é Raicon. Então, na época a gente tinha uma parceria, então, e eu utilizava uma parte da piscina para fazer atendimento dos meus pacientes. Eu não tinha uma piscina. Quando eu estava lá no Sara, eu tentei montar um serviço de hidroterapia aqui em Belo Horizonte. Eu morava em Salvador e eu cheguei a comprar um apartamento aqui. Minha ideia era vender o apartamento, alugar uma casa, montar o serviço, depois vir. Aí a coisa no meio do caminho não deu certo, eu abortei essa ideia, vim para Belo Horizonte e montei uma pista de kart. Eu sou piloto de kart. E aí eu comecei a alugar karts e tal, e comprei uma franquia de uma perfumaria, alguém lembra da Água de Cheiro? Água de Cheiro. Pronto. Tive uma franquia da Água de Cheiro também. Você vê como eu sou de empreender mesmo. E aí fui tocando as coisas e tal, e começaram a aparecer pacientes para eu atender. Foi aí que nós fizemos uma parceria que eu comecei a atender aqui. Acabei vendendo a pista de kart, devolvi a franquia, achei que aquilo ali não encaixava no que eu precisava na época. Comecei a atender alguns pacientes e comecei a dar aula. Então, a minha parte de docência vou falar daqui a pouco, mas como é que a coisa andou depois da academia aqui? Eu tinha essa oportunidade aqui, que foi de ouro, mas eu tinha uma série de outras coisas e eu tinha outros projetos. Até que eu fui convidado por um médico para participar da abertura de uma clínica. E ele era um dos sócios de uma clínica que abri no Sion e falou comigo: Rogério, eu quero você aqui comigo. Cheguei lá, a casa estava em reforma, eu falei: mas o que você quer que eu faça? Eu falei: não sei, qualquer coisa, o que você quiser eu faço. E a gente estava assim, conversando encostado numa janela, eu olhei para baixo, tinha uma área no terreno da casa lá. Eu falei: o que vocês vão fazer ali? Não sei, o pessoal vai fazer uns terrenos acidentados para fazer treino de marcha. Então eu falei: quero fazer uma piscina. Mas cabe? Eu falei: cara, então vamos lá. Aí eu montei a hidrodinâmica. Esse espaço aqui, com uma piscina terapêutica de vinil, um teto móvel, semelhante ao que a gente tinha lá, que é uma experiência que eu achei bem legal. E aqui vocês estão vendo o corrimão da escada, ó. A escada não era dentro da piscina. Você descia até chegar no nível da piscina e já tinha o espaço ali da piscina para você circular. E aí eu fiquei atendendo algumas pessoas, alguns pacientes, por aproximadamente 5 anos. Uns 5 anos. E como eu falei, foi nesse momento que eu decidi estudar administração de empresas. Porque a relação que eu tinha lá com os demais parceiros estava bastante complexa. E eu precisava entender melhor como é que eu poderia gerir melhor os meus negócios. Decidi, então, encerrar a parceria, sair desse empreendimento e montei a Fisiol Hidroterapia, que está até hoje. Nós já estamos há 9 anos, na Rua Padre Marinho, em frente ao Teatro SESI Minas. Praticamente região hospitalar ali, quase esquina com a Avenida Contorno, né? Eu já construí a piscina com um outro formato, com um outro tamanho, usando a experiência que eu tive na anterior. Então, cada piscina, para o que você vai fazer, ela precisa de características diferentes, vocês sabem disso, né? Então, eu decidi o público que eu ia atender e construir o espaço adequado para atender esse público. Então, hoje eu tenho aqui um espaço muito mais adaptado ao que eu preciso. Nós temos uma piscina com uma profundidade única, mas com
esse banco, tipo arquibancada, que a gente consegue fazer exercícios em profundidades diferentes, inclusive para pessoa sentada, agachada, ajoelhada. Uma escada progressiva que facilita a entrada de pessoas com dificuldade de locomoção. Aqui a foto ficou um pouco distorcida pela lente, mas essa escada é mais progressiva assim, semelhante a uma escada de edifício mesmo, né? E estamos lá até hoje. Com relação à academia, eu desde 2001 que eu venho dando aulas em cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos, na Universo, na Newton Paiva, na PUC. Hoje eu dou aula na MBA da PUC de gestão de clínicas e consultórios, falo da parte de gestão financeira para clínicas e consultórios. Supervisionei estágio em alguns hospitais e centros de saúde em Belo Horizonte.